Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Gorete, Cristiano, bom dia, Aline, bom dia, Dorivan, bom dia, mestre Serginaldo, bom dia, Ingrid, brincante das guerreiras. A gente abre aqui o nosso Sagom, de volta o nosso Sagom. Agom significa palavra, troca de palavra, confusão de palavra, mas também organização de palavra, discussão, debate, pronunciamento. Esse Agom surge na pandemia, onde a gente viu a oportunidade de fazer essa discussão entre as pessoas sobre cultura, sobre arte, sobre o teatro, sobre tudo. E aí a gente abre aqui esse Agom dentro do nosso projeto, patrocinado pela Casa Civil, pelo Governo do Estado. E ele vem em comemoração ao Dia do Município, ao Dia do Folclore e ao festejo junino, onde a gente toda noite estamos aqui recebendo quadrilhas, grupos de cultura popular, forró, muita animação com a quermessezinha, com a feirazinha de artesanatos e comidas típicas. Iniciamos dia 28, tivemos ontem outra noite e teremos hoje o encerramento. E estamos aqui com esse Agom, onde a gente vai falar sobre o que a gente vive, Gorete. Vamos falar sobre as nossas ações, mestre Serginaldo. Vamos falar sobre o que é que nós fazemos, sobre os nossos fazeres, os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, vamos ter essa conversa maravilhosa. E a gente vai falar um pouco, hoje aqui, a gente dedica a falar sobre a síndrome do cachorro vira-lata. Eu estive em São Paulo, lá eles não chamam síndrome do cachorro vira-lata, eles chamam síndrome do cachorro de mercado. E aí eu fiquei pensando, Aline, o que seria essa síndrome, né? Que ele diferencia o nome de vira-lata para de mercado. E é aquele cachorro de mercado que fica só esperando a sobra, né? Essa síndrome de se achar coitado, que a gente não é coitado, de achar que a grama do outro é melhor do que a nossa, né? Já dizia quem, Aline? Nelson Rodrigues. O que é que ele dizia? Ele dizia que essa síndrome descreve um sentimento de inferioridade em relação a outras culturas, a outras nações, e que a gente tem que superar, né? Essa síndrome. E é isso. Eu vi uma coisa que me inquietou muito, a alegria dos grupos presentes, Dorivan, vereador Dorivan, lá em Olímpia. A alegria, Gorete, deles estarem se apresentando. E depois a gente lá conversando com ele. E tive a oportunidade de participar de uma curadoria dos filmes que vai acontecer agora no festival. E vi um documentário com crianças. E qual eu fiquei muito feliz, a alegria que se tem aquelas crianças. A alegria que aquelas crianças têm, a sala delas, pelo que ela faz de brincar. Porque é uma inocência, que Gorete já vai falar sobre essa experiência que ela está vivenciando. Mais uma vez, né, Gorete? Então, Ingrid, eu fiquei muito inquieto com aquela alegria, mas inquieto dizer, nós precisamos ter essa mesma alegria, nós adultos precisamos ter essa mesma alegria. E essas crianças daqui da região do Cariri, falando do que ela faz, da arte que ela faz, do que ela faz, a alegria. E nós somos o que nós somos pelo que nós fazemos. Então, nós temos que sair dessa síndrome agora. Nós somos capazes. Tem que ter essa paixão, Serginaldo, porque nós fazemos. A diferença que vai fazer é o nosso sentimento de pertencimento. Eu não tenho que esperar que Gorete me valorize, não. Primeiramente, sou eu que tenho que me valorizar. A partir do meu reconhecimento, do que eu faço, pode ninguém gostar, mas eu sei o que eu estou fazendo, e daí a gente vai ganhando o nosso espaço, Cristiano. E nós tivemos essa intervenção, essa performance de abertura, né, da burrinha da Casa da Mandacá,
que é um trabalho que também o Cristiano vai já falar, que ele faz uma pesquisa dos careta e do reizado que ele tem pesquisado, e ele tem criado esse trabalho nessa comunidade dele, e ele vai falar ali na Arajara, né, Cristiano? Então, nós temos que sair dessa síndrome. Nós temos que saber, e a Aline me disse uma frase que me inquietou, e essa frase tem que inquietar mesmo. Nós somos os mestres de amanhã. Então, Ingrid, você vai ser a mestra. Ontem, conversando, eu não sei com quem foi, disse, essa aqui é o mestre que faleceu do reizado no Juazeiro, eu não estou lembrado o nome, que foi assassinado, e quem está assumindo é a filha dele, o reizado. Né? E nós temos exemplo aqui no Barro Vermelho, né, Gorete, que os filhos estão querendo dar continuidade, como aqui na Lagoa também, que Gorete vai ter essa oportunidade de falar, dar continuidade dos trabalhos que já tem. Então, nós temos que sair, porque nós fazemos, porque nós amamos. Eu disse na segunda-feira que eu não conheço ninguém que enricou com a cultura, com o que faz, mas conheço quem é feliz com o que está fazendo. Porque a gente vê no sorriso, a gente vê, quando brinca, Serginaldo disse, vou fazer um pouquinho, a apresentação não vai ser longa não, viu? Mas quando ele começa, que a energia vem, não tem jeito. Ele quer cumprir todo aquele ritual que ele ensaia. E isso aconteceu não só com o Serginaldo. Panticola teve a apresentação dele e já não tinha quase ninguém. Ele cantou o repertório todinho. E a gente lá, sabe, os que estavam, porque se sente feliz com o seu fazer. Né, Aline? Então, a gente vai aqui passar para Cristiano falar dessa intervenção. Né? Vamos iniciar com o Cristiano. E falar desse trabalho, se apresentar ao Cristiano. Bom dia. Eu sou Cristiano, sou artesão, sou artista brincante, moro em Arajara. Eu trabalho com o retalho e a boneca de pano e participo de alguns eventos na minha comunidade, onde nós temos as novenas, as renovações e temos também o grupo de caretas. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Pessoas maravilhosas, grandes artistas, líderes e parceiros que me auxiliam muito na minha caminhada. Em se falando do meu projeto, eu tenho na minha casa, eu transformei a minha casa no Centro de Arte e Cultura Casa da Mandacá. E o que é isso? É um espaço cultural onde eu pretendo, onde eu já faço, né, essa intervenção, mas aí eu pretendo ampliar para receber artistas, pesquisadores, alunos, né, professores que tenham esse viés cultural. E Casa da Mandacá, por quê? Porque a Mandacá é uma boneca criada por mim, que tem essa temática como é que eu posso dizer, de trazer um pouco de estudar um pouco a nossa ancestralidade, né? A nossa africanidade, né? Essa questão das etnias, né? Das raças, dessa tradição que muitos têm, né? E também convivem, né? Daí, dentro do ciclo dos caretas, eu comecei a trabalhar com as crianças da minha comunidade. A minha caminhada vem desde, acho que mais ou menos 2010, por aí, quando eu comecei no grupo da Cirolândia, na confecção de máscaras, mas a minha própria experiência vem desde quando criança, quando
A confecção de máscaras era mais assim, mais sigilosa. A gente ia para o mato, pegava todo o material, muito rústico, por sinal, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. A gente fazia o grude, pegava para revistas velhas, tecidos velhos, o barro para transformar a escultura da máscara e depois pintar com urucum, com carvão, que eram os recursos que a gente tinha. E aí o trabalho na minha comunidade, eu busco muito trazer as crianças para dentro dele e ensinar algumas técnicas que eu, ao longo da minha vivência, fui adaptando. Então, hoje nós temos o grupo de caretas do Centro de Arte e Cultura Casa da Mandacá. Daí eu inseri o quê? Eu inseri a burrinha Zabelim, né? Porque eu e um dos mestres mais velhos, a gente tinha muito essa vontade de trazer, de ter uma burrinha. Então, hoje nós já temos umas 3 burrinhas. E eu espero que as crianças também bebam nessa fonte minha de dizer assim, nossa, eu também quero ter essa burrinha. Infelizmente, é um trabalho que ainda está em adaptação, é um começo ainda. Eu quero trazer esse trabalho para o ciclo natalino, porque já tem essa menção um pouco do reizado com o grupo de caretas. Por que que eu fiz isso? Porque quando terminou o cortejo uma vez do grupo de caretas, sabe, Gorete? Jucimar, Aline, Dorivan, Serginaldo, Ingrid. Por que que eu fiz isso? Porque uma criança disse assim, nossa, que dia, esse dia é tão bom, por que que tem que ser só um dia? Aí aquilo me deixou assim meio que inquieto. Eu disse, nossa, por que que a gente não consegue fazer isso em outros momentos? Levar o grupo, sei lá, para o Festival de Máscaras, como a gente já foi, o MINC, o FINC, o Festival Internacional de Máscaras do Cariri. A gente veio com a abertura do Teatro Louco em Cena, aqui em Barbalha. A gente pretende fazer no Natal. Por quê? Porque eu acho que tem que ser mostrado, é uma coisa que a gente precisa mostrar mais, porque muitas vezes há esse preconceito ainda da demonialização do ciclo, que na verdade acontece em momentos extremamente de fé, de religiosidade, de humildade, de acolhimento. Mas alguns pais têm essa resistência ainda de não deixar os filhos dizer assim, nossa, eu não vou deixar meu filho brincar numa coisa que parece coisa do diabo, quando na verdade é uma coisa extremamente religiosa. A gente tem que parar com essa demonialização. E também a questão de trazer isso para as crianças de uma maneira a qual elas possam entender e possam levar para a vida deles. Porque eu já até falei para eles, minha gente, daqui, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês continuem esse trabalho e quando passarem em frente aqui ao centro, que eu não sei nem se vai ser centro depois que eu me for, vocês façam pelo menos 1 minuto de silêncio, mas o que importa é que vocês continuem. E o que mais me deixa feliz é o seguinte, é porque quando eu faço uma oficina na minha casa, eu sei que realmente vão muitos, digamos, uns 30 pessoas vão, mas poucos ficam 2, mas esses poucos que ficam, eles aprenderam a técnica, eles estão ali, fazem, hoje nós temos crianças que já fazem a máscara sozinho, da maneira que eu ensinei, e eu aprendo muito com eles, porque eles também trazem esse propósito. Nossa, como é que eu vou fazer esse chifre aqui, será que dá certo? Eu digo, tudo dá certo, eu sempre costumo dizer que tudo dá certo, é só usar a criatividade. Isso, eu dou essa empolgação para eles. E eles vão com essa liberdade. E também a gente já inseriu dentro do cortejo a banda de música, que foi muito importante, foi o nosso primeiro ano com a banda de música. E isso trouxe assim, um resultado muito bom. Por quê? Porque quando a gente passava no sítio, as pessoas abriam as portas, as pessoas filmavam, e as pessoas no outro dia elogiavam a gente. Nossa, esse cortejo foi tão interessante porque não é aquelas músicas pornográficas, aquela baixaria que a gente vê em alguns grupos, em algumas coisas, em alguns momentos que a gente vê hoje, né? Porque estão tentando banalizar a brincadeira, quando na verdade é uma brincadeira meio que mais restrita.
E aí a banda deu essa força, deu aquele barulho, deu aquela energia. E hoje os meninos, eles estão bem empolgados. Eu espero do fundo do meu coração que isso continue, que depois que eu me vá, continue, e assim vai. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, a gente tem acompanhado, né, Aline? Agradecido. É isso mesmo. Agradecer aqui a presença de todos vocês nessa manhã aqui, nesse importante encontro onde a gente está falando, né, sobre cultura, né, e como a gente pode preservar. A gente vê, né, o que Cristiano está fazendo lá na comunidade, e quão é importante essa preservação. Falar em preservação, vou chamar agora Gorete, que também, nesses últimos meses, fez um trabalho bem bonito nas comunidades aí, né, e convidar a Gorete para falar sobre esse trabalho. Bom dia, eu sou Gorete Amorim, sou produtora cultural, e eu digo sempre que a cultura ela moldou o que eu sou hoje, né? Porque é uma coisa assim muito pai para filho, né? Eu nasci em Crato e os meus tios já eram mestres e reisados, né? Brincavam com o mestre Eloy, que era uma figura muito conhecida no Crato, e eu acho que eu tenho isso, né? Essa essência, né? Levei para a vida e está comigo até hoje. Eu tenho vários projetos na cultura, né? Com os brincantes, com os mestres. E um dos últimos agora foi Guardiões das Tradições com os Penitentes, né? Nós conseguimos fazer durante 3 meses, né, realizar esse projeto no Terreiro dos Mestres, onde nós estávamos ali junto com o mestre, né, com essas crianças, na tentativa da gente salvaguardar uma cultura, né, centenária, como é o caso dos penitentes, né? Hoje, em Barbalha, nós temos 3 grupos de penitentes. Há pouco tempo, nós perdemos um mestre, o mestre Zé Galego, né, do grupo de penitentes Irmandade da Santa Cruz, que esse grupo ele foi criado há pouco tempo, né, tem uns 22 anos que ele foi criado, e o mestre faleceu, e o filho dele está levando adiante essa cultura. Então, esse projeto ele veio para fortalecer essa cultura dos terreiros desses mestres, né? Porque toda vez que a gente perde um mestre, é como se nós estivéssemos perdendo um pouco da nossa história. Então, nós passamos 3 meses de oficinas com essas crianças, onde os mestres repassavam os seus conhecimentos, os seus saberes. E eu fico muito feliz porque a gente conseguiu, na verdade, o que nós fomos buscar, que era exatamente o conhecimento e o interesse dessas crianças nessa cultura, nessa manifestação, né? Ontem nós tivemos a procissão, onde nós finalizamos o projeto, com a participação dos nossos 3 grupos de penitentes, Irmãos da Cruz, Santas Missões e Irmandade da Santa Cruz, né, do mestre Zé Galego, mestre Vicente Ribeiro e mestre Epitácio, com a participação dos 3 grupos novos que nós criamos ali, dentro da essência, que eu acredito muito, que um grupo, para que ele possa realmente ter vida, ele tem que ser criado dentro da comunidade. Um repasse de um mestre, onde ele repassa o conhecimento dele para um filho, para um neto, para um bisneto, que foi o caso desse nosso projeto, como aconteceu no terreiro do mestre Vicente Ludogério. Lá tinha bisneto, lá tinha neto, lá tinha sobrinho, né? Então, assim, a gente tem certeza que essa cultura ela pode permanecer, né? Eu estava muito preocupada, eu dizia muito que os penitentes de Barbalha, eu acredito, eu sempre pensei que daqui a 10 anos essa cultura ela não mais existiria, porque a tendência é realmente essa, não só dos penitentes, como de vários grupos, né? Nós temos os casos das bandas cabaçais. Mas a gente vê que tem uma luz no fim do túnel, né? Que a gente pode mudar todo esse processo, né? Então, esse projeto ele veio para isso. Ontem participou esses 3 grupos que foram formados através do repasse desses mestres, né? E tivemos outros grupos convidados, né? Então, a maneira da gente salvaguardar, da gente valorizar, a gente tem que criar políticas públicas onde a gente possa
fazer que não só os penitentes, não só as bandas cabaçais, mas todas as outras manifestações culturais de Barbalha, tipo o Reisado de Congo, o Reisado de Couro, o Reisado de Baile, que a gente lutou tanto, não foi, Aline? E que ele não existe mais, né? Terminou que acabou novamente, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa por essas manifestações, porque senão vai ficar só na memória das pessoas, sabe, Mamá? Então, assim, nós tínhamos vários projetos que a gente poderia levar adiante, mas para que isso possa acontecer, a gente tem que ter, primeiramente, a gente tem que ter a valorização desses integrantes da cultura, a gente tem que oportunizar, valorizar mais, e dar mais oportunidades para que eles possam apresentar e mostrar o seu trabalho. Não se gosta do que não conhece, né? E a partir do momento que esses grupos eles ficam no anonimato, no canto deles, eles não vão se sentir prestigiados nem valorizados, né? Então, a gente tem que ter mecanismos onde a gente possa colocar esses grupos sempre, não é? Onde eles possam se apresentar mais, né? Então, eles têm que estar mais em evidência, né? Para que eles possam se sentir valorizados, né? Amados, né? Então, o intuito desse projeto foi exatamente isso, sabe, Mamá? Além da gente criar esses 3 grupos de penitentes, para a gente dar continuidade e salvaguardar essa manifestação, para que a gente possa mostrar que eles são importantes, mostrar para as pessoas na Barbalha, para as pessoas lá fora, né? Que nós temos esse potencial e que a gente pode ir além, né? E que a gente possa também valorizar os terreiros, viu, Dorivan? Uma maneira da gente valorizar os terreiros deles, né? Fazer ações contínuas onde eles possam estar lá mostrando a cultura deles, né? Verdade, Gorete. Essa sua fala é muito importante e faz lembrar, no primeiro dia do evento, eu falei sobre isso, né, o que está acontecendo. Se a gente não acordar, vereador, nós vamos perder nossa cultura. Eu estive em Olímpia e vi aquela coisa linda que tem lá, os grupos do Brasil todo. E também tem os grupos da cidade, os grupos parafolclóricos, os grupos das escolas. Lá é obrigatório o ensino de folclore dentro das escolas, obrigatório. E nós precisamos também, vereador, correr com isso. É importante. E aí, Gorete, eu dizendo, né, que se a gente não se acordar, a gente vai perder, porque os nossos mestres estão morrendo. E a Aline dizia que nós seremos os futuros mestres, Ingrid será. Mas se nós não fortalecer essa base, nós não teremos pessoas para dar continuidade. E aí vai se acabar. Se acaba, Serginaldo. Então, nós temos que fortalecer para que as pessoas derem continuidade. Uma pessoa me dizia, Gilcimar, se hoje tu sair fora do Currupio, o Currupio anda? Eu disse, anda. Se eles quiserem, anda. Porque eles têm capacidade. Todos têm capacidade. Né? Então, assim, 25 anos do Grupo Louco em Cena, Dorivan, e agora nós tivemos um espetáculo que não foi montado por mim, por outro integrante. Então, temos condições de dar continuidade. E esse trabalho que Gorete fez, eu fiquei muito feliz. Gorete é uma parceira nossa. Eu não estava nesse projeto, mas acompanho e vi a grandiosidade da importância. Porque eu lembro, Gorete, que você teve um trabalho que foi feito nas escolas e que nós tínhamos um grupo de penitentes na escola. Eu acho que foi na gestão do ex-secretário Dorivan, na época, e que ali é importante também, que a gente precisa retomar aquele reisadozinho, né? Que eu estou dizendo zinho porque é dentro da escola, um rei, não é que ele é pequeno. Que está aí o mestre com as guerreiras, depois que fez um trabalho na escola, né? E é assim que vai surgindo o fortalecimento. E depois da minha fala, falando da síndrome que está se acabando, um senhor chegou e disse assim, estava aqui um homem, ele me procurou e disse desse jeito, e aí, o que é que a gente pode fazer? Como é que resolve isso? Aí eu disse a ele, temos que descobrir como é que resolve. Temos que descobrir, Gorete, como é que resolve. Aí eu disse, ó, eu estou fazendo isso aqui como uma resposta. Mas não é só isso. Não é só isso. Como você colocou nesse instante, Gorete, ter oportunidade de apresentações, né, uma vez por ano,
É toda semana, é todo mês ter, circular na comunidade, nos lugares. Nós temos grandes espaços de potencialidade, um parque da cidade, um centro cultural, um céu das artes, temos a praça, o centro histórico, o balneário, os balneários, Arajara Parque, temos as comunidades, as praças que precisam ser preenchidas com o que nós sabemos. Barbalha precisa se reerguer do que ele é. Nós somos cultura, vereador. Nós somos cultura e arte, então nós precisamos se acordar. Não é ele que precisa se acordar, é nós. Nós, não é o outro, é nós. Precisamos se acordar para a gente valorizar. E aí, mestre Aginaldo, eu peço para você se apresentar e falar sobre esse trabalho, porque hoje nós temos um terreiro, ele tem um espaço. Ele quer um maior, mas ele tem um espaço que ele já legitimou, Aginaldo. E temos o mestre Gilberto, mestre Ceará, Chico Ceará, que também tem um espaço. E os que não têm seu espaço, que não têm seu terreiro, porque já dividiu a herança, já deu um pedaço ao filho, já foi construído casa. E aí nós temos que começar a buscar soluções, descobrir e resolver o nosso problema, porque Barbalha tem como viver o ano todo de cultura, não só 13 dias. A palavra está com o mestre. Bom dia, eu sou o mestre Aginaldo, né? O mestre mais novo que tem em Barbalha, né? É assim, mais novo assim, em idade, né? Mas assim, em trabalho, eu acho que eu já venho bem avançado. Desde o ano 1985, todo mundo me conhece, que eu participo, né, da cultura, faço parte da cultura, como eu brincava no do Reisado de seu Tico Neves, mas de seu Nego, né, que seu Nego era um mestre, casado com minha tia, foi aonde eu me apaixonei pelo Reisado, né. Meu pai também já brincava de Reisado, como mestre do Exu Pernambuco, e minha família toda é assim, envolvida no Reisado, né. Aí assim, eu acho que eu herdei, nasci com esse sangue nas veias, né? É assim, mamãe, eu achei interessante as palavras de vocês aí, em falar sobre os terreiros. Bem, eu acho não, é uma coisa importante a gente fazer esse trabalho nos terreiros, né? E dar mais valor aos terreiros dos mestres, porque a Gorete mesmo, você mesmo, esse aqui mesmo me conhece, e sabe qual é o meu esforço que eu tenho de manter essa cultura viva, né? Como assim? Como eu comecei com o Reisado de seu Tico, brinquei lá muitos os tempos, aí formemos o Reisado no meu terreiro, né, na minha casa, que nesse tempo era na casa, não falava em terreiro. Hoje não, hoje é conhecido o terreiro, né, terreiro do mestre. Foi fundado lá o Reisado, lá São Miguel Arcanjo, né, com o mestre Vicente Ludogero, que é dos penitentes, que era o rei de seu Olimpo Ludogero, que era o mestre de Reisado, e que me deu essa força, esse apoio, de nós formar esse grupo lá, nessa comunidadezinha. E aí, eu não me aquetei, eu corri atrás. O Reisado precisava de uma banda, cabaçal, para acompanhar o Reisado. Nós não tinha que estar caçando de um canto para outro, era dificuldade, porque não é toda a banda que quer tocar para Reisado, quer acompanhar um Reisado. Aí naquela época, naqueles tempos, a gente andava com o Reisado, fazia o dia de rei, né? O dia de rei era o dia todo, a gente saía de manhã, chegava de noite, entendeu? E as bandas cabaçal não queria, assim, não era todas que acompanhavam. Aí eu fui atrás do menino, que eu sabia que eles tocavam pifre, que é o mais difícil, que veio lá de Barros, que era os irmãos, é conhecido por 12 irmãos. Aí nós formamos uma banda, juntamos uma banda e formamos essa banda, que nós demos o nome Santa Luzia. Primeira banda banda cabaçal que foi formado no Sítio Lagoa, foi essa banda que foi criada com nossos esforços, meus esforços. Foi atrás de um, de outro, juntando, até hoje eu ajudo eles.
Nós dimos o nome da banda Santa Luzia. E aí, não paramos. No terreiro, como os veio, lá veio meu menino. Meu filho, que é Sergilando, né? Que brincava reizado comigo. Começou com 2 aninhos no reizado. E aí, com essa banda lá no terreiro, ele começou a gostar, aprendeu a tocar o pife. E aí ensinou outro sobrinho meu, e formemos a banda Nossa Senhora Aparecida. 2 bandas, Cabaçal, que foi formada na Lagoa, tudo foi no terreiro. E aí não paramos também, continuamos. Meu menino gosta muito, né? E foi ensinando outros meninos. Teve uma banda lá, que nós tínhamos dado o nome de a banda Cabaçal São Gabriel. Mas essa parou no templo. Nós não conseguimos dar andamento como essas outras 2 bandas deu. Por quê? Veio aí pandemia, né? Aí ficou uns afastados para um canto, uns afastados para outro. Mas os meninos, aqui é lá da sua junta, né? Com o professor, o mestre, né? Que é o Sergilando, que foi quem ensinou. E eles fazem aquelas brincadeiras dele lá no pife, toca, sempre tem um momento deles comemorar, festejar, se divertir. E assim, é um trabalho muito bonito. Mas também eu tive uma honra também de ser convidado pela educação de fazer o trabalho na escola. Trabalho na escola, eu acho que no ano 2013. Foi em 2013 que me chamaram para a gente fazer um trabalho na escola, que a gente formamos na Escola Santa Luzia, da nossa comunidade, de Sítio Lagoa, e a gente formamos um grupo de reizado lá. Mas assim, era um grupo de meninas, não tinha um nome assim, um nome certo, tal. Aí nós formamos esse grupo, acompanhei, fiz uma apresentação, mas eu tinha o meu também. Tinha um grupo do reizado, São Amigo Arcanjo, tinha essa banda Cabaçal, e eu tive que me afastar um pouco da escola para cuidar do meu, né? Também. Mas eu deixei formado na Escola Santa Luzia. Aí, no tempo que eu me afastei, veio o professor Edson, que é um professor que ensina lá, ele é do Juazeiro, e levantou o grupo. Deu mais prioridade, fez as roupas mais bonitas e tal, e acompanhou, que ele fez um trabalho muito bonito, né, que eu me admirei muito dele, e deu o nome desse grupo, as Guerreiras de Santa Luzia. Ele deu esse nome, esse grupo de Guerreiras de Santa Luzia. Passou uns tempos, lá uns anos, lá uns 3 anos, no comando da escola, na direção da escola. Mas aí se afastaram um pouquinho, esqueceram o grupo. E o grupo ficou lá parado. Não tinha mais, e a direção da escola não tinha mais assim, aquele empolgamento de levar o grupo para frente, né? Não tinha mais quem, né? Eu acho que o Edson se afastou um pouco também, né? E não tinha mais essa pessoa de levar esse grupo para frente. Aí a direção da educação me procurou de novo. Foi lá em casa me procurar para que eu socorresse, né, salvasse esse grupo que tinha sido criado lá com nossos esforços, que estava se acabando. Aí eu disse, bom, agora sim, para eu ficar com esse grupo, eu tenho que trazer para o meu terreiro. Eu não posso estar aqui e lá, né? E posso assim, uma ajuda, mas para eu estar com um grupo tradição, um parafolclórico, eu não posso, né, assim, estar envolvido assim. Aí me aceitaram trazer as guerreiras de Santa Luzia para o meu terreiro. E aí nós estamos desde 2015 que eu estou com esse grupo no meu terreiro. O reizado, São Miguel Arcanjo, nós começamos a ensaiar em 2021, 2022 foi as primeiras apresentações, 2023, primeira vez que eu entrei dentro de Barbalha com o reizado, dia 6 de janeiro. E o secretário, nesse tempo, era Pandicolo.
Aí foi onde você entrou, depois aí reforçou mais, deu mais valor a nós, que nessa época nossos valorzinhos eram mais um pouquinho baixo, você chegou... Mestre, só para fazer uma correção, 2003, né? Quando eu comecei o Reisado São Miguel Arcanjo nos ensaios, se contar, foi em 2021. 2022... 2001 ou 2021? Não, 2001. 2001. Era só para fazer essa correção, Pronto, você estava dizendo 2023. 2023 Não, foi foi ontem. 2001, nós começamos a ensaiar o Reisado. 2002 foi a primeira apresentação que nós fizemos lá no cortejo de nossa padroeira, Santa Luzia, foi no pau de bandeira, um cortejo lá. 2003 foi a primeira vez em Barbalha. Isso, 2003, do dia 6 de janeiro. Eu sabia, agora tinha me contado essa história. Pois Ela já é, tinha aí me contado. eu me sinto feliz, né? E aquela alegria, né? Esse ano eu tive assim uma quedazinha, que eu pensei que ia parar mesmo. Tive uns problemas de saúde, aqueles problemas de alta vida, de família e tal. Também, né, da vida, família, saúde, juntou umas coisinhas aí, e eu pensei que ia parar mesmo. Quer dizer, juntei tudo. É como se diz assim, como Luiz Gonzaga diz assim, juntei tudo, né, e dá de presente o museu, né, entendeu? E eu fiz isso. Me acordei um dia, sei lá, e eu comecei a juntar as coisas e chamei o pessoal e saí, tá aí. A partir de hoje eu não brinco mais não. Mas foi uma dor. Mas assim mesmo me procuraram e me deram força e hoje eu tô de novo. Que bom, né, Aline? Eu só queria fazer aqui um registro, Mamá. Hoje nós falamos muito em terreiros, né? Em reestruturar terreiros, mas eu gostaria aqui de lembrar que os terreiros, eles foram criados em Barbalha, né, na época que Dorivan foi secretário de Cultura. A primeira terreirada que nós fizemos foi do Sítio Santo Antônio, né, com a participação dos grupos de Gilberto e de Lindete. Né? Então, a partir daí, surgiu, né, vários terreiros, né, Terreiro dos Mestres, e aí até hoje nós estamos aí. Bom, eu sou a Aline, eu nasci e cresci aqui na cidade de Barbalha. Eu sempre acompanhava minha avó na feira, que ela botava a banca. Foi na feira que eu vi as manifestações de Barbalha, foi na feira que eu vi os caretas, morria de medo dos caretas. Foi na feira que eu vi a Arlapinha. Foi na feira que eu me encantei por essa cultura, mas eu não tinha discernimento do que era. Eu vim abrir meu olhar quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura. Passei 6 anos ao lado de Gorete. E foi um período onde a gente fez trabalhos maravilhosos, né, Gorete? E um dos que ficou marcado para mim foi a questão do selo Unicef, onde a gente tinha que mapear, eram 10 fichas, né, Gorete? A gente tinha que mapear brincadeiras, brinquedos, a culinária, os terreiros, os mestres, os brincantes. Alisson Santos, que está ali na técnica, era um dos alunos que participou. Então, a gente andou Barbalha fazendo essa pesquisa, uma pesquisa riquíssima. Acho que foi o primeiro ano do selo Unicef. Então, a gente tinha que fazer esse mapeamento. Então, foi aí, na secretaria, que eu me encantei mais ainda e que vivi esse momento tão importante de coleta de dados dessas culturas, né? Aí fui para a universidade, me formei em teatro, e eu disse, não, eu tenho que pesquisar a minha cultura. É um dever meu pesquisar. Aí eu pesquisei o reisado, Gorete me ajudou muito. Pesquisei o reisado de Congo e o reisado de couro, escrevi sobre ele. Tudo que eu fiz na universidade foi voltada para a cultura da cidade de Barbalha. Né, fiz um espetáculo Brincantes com os alunos das cabeceiras, e aqui da cidade de Barbalha, está escrito no meu TCC. Agora, no mestrado, eu digo, eu tenho que continuar a minha pesquisa, é uma obrigação nossa. Né? Nós que fomos tocados por essa arte, por essa cultura, é um dever nosso.
Mamá fala muito essa questão do mestre, mas o mestre é a referência, o mestre é a referência para ela. A referência Gorete é uma mestra, ela é uma referência, ela pesquisa, ela incentiva, ela busca essas crianças nos terreiros. Foi de escola em escola, ei, vai ter um projeto aqui na comunidade, eu quero todo mundo no terreiro do mestre Epitácio, não foi, Gorete? De escola em escola, chamando essas crianças para quê? Para eles se entender como pertencentes da cultura. Né? É um pertencimento de cristiano levar, é uma obrigação também. Você é daquela comunidade, então você é obrigado, já que você tem essa sensibilidade, né, Cristiano? A você estudar, você trazer as crianças, porque não é só um dia, não é só o dia da festa, não é só o dia do cortejo, né? É o ano todo. É uma frase que eu aprendi com você, Aline, foi quando a gente estava num diálogo, aí eu disse assim, Aline, eu queria muito fazer mais pela minha comunidade. Aí você falou assim, pois faça, Cristiano, quem tem que fazer somos nós, porque eu levo isso para a minha vida inteira, minha gente, porque eu achei muito assim interessante a sua colocação para mim. Muito obrigado. E é isso que eu acredito, sabe? Cada um de nós, assim, nós somos responsáveis, nós somos referências. Eu agora no mestrado pesquiso outra manifestação, que é a Lapinha. A mestra Bia, lá que mora hoje na Água Fria, ela já tem 80 anos, né? Então, e aí, vai acabar porque a mestra não deu continuidade? O que é que a gente pode fazer para continuar com isso? Né? É motivar as crianças, como Gorete fez lá nas cabeceiras, na Lagoa, como o Cristiano faz na Boa Esperança, Serginaldo faz lá nas cabeceiras, com as crianças que estão envolvidas, né? Na Lagoa, verdade. Aline, assim, falando aí também sobre assim, nas escolas, como a Gorete fez aí esse trabalho, como eu fiz esse trabalho, como eu formei outras bandas de cabaçal também na escola, como aqui no sítio Vem a Ver aqui vizinho, tem uma banda cabaçal lá, e criança foi fundada na escola, foi nós que fomos fazer esse trabalho. Lá na Malvinha também tem uma, que foi nós que fomos fazendo essa banda cabaçal lá. E é muito importante também, eu tenho para mim, que é o nosso dever, é a nossa obrigação, é nós passar o que nós sabemos por nosso brincante. Como assim, como eu lá em casa também. Como essas meninas, as guerreiras de Santa Luzia, eu sou um enfrentador mestre, mas minha esposa, a Cleonice, que hoje ela quem está tomando mais de conta desse grupo, que eu só ajudo a ensaiar essas coisas, mas por as coisas assim, ela quem está tomando de contas. Mas assim, eu faço esse trabalho, fiz e faço, eu não me envolvi muito ali naquela apresentação delas. Eu me apresento com elas. Mas lá tem uma mestra mirim, porque eu fiz essa mestra, entendeu? Porque assim, eu fiquei assim, eu achava assim, diferente, vamos supor assim, fazer uma comparação. Eu vim com o meu reizado e vim com as guerreiras. Aí eu vou apresentar o meu reizado, eu ali como mestre, e parar o meu trabalho e fazer o trabalho das guerreiras. Não, lá tem uma mestra que eu criei essa mestra também, que eu acredito que nós mestres, e é nossa obrigação fazer isso, fazer esse trabalho, entendeu? E outros mestres que tiver assistindo, né? Que isso aqui eu acredito que vai muito longe isso aí, né? Fazer esse trabalho também, porque assim, tem mestre que tem seu grupo, mas não escolhe uma pessoa para fazer aquele repasso, para banhar depois, quando ele não tiver, o grupo não fica parado, né? Porque tem muitos grupos que é assim, tem muitas pessoas, tem muitos mestres que eles têm o grupo, se apresentam e tudo, mas ele não tem essa ideia, essa teórica de chamar uma pessoa assim, senta aqui, ó, isso é assim, 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 ensinar o que é o grupo, que amanhã depois ele pode ser o mestre. Verdade, Serginaldo, é muito importante para a continuidade, né? Então, como o Gorete está fazendo, os grupos têm que fazer também, né? Os grupos têm que fazer no seu terreiro, no seu lugar, na sua comunidade, com seus filhos, com os sobrinhos, com os familiares. Um reizado que eu também acho muito bonito é o de Antônio José, que é os filhos, os sobrinhos,
os netos, estão todos lá. E é isso que vai dar continuidade. Pois é assim mesmo. Aí como lá em casa, né? Lá em casa eu estou com o quê? Os filhos, sobrinho, né? Já tem neto brincando também, né? Família, né? E assim, nós temos que dar continuidade nessa nossa cultura, né? É isso. Aí eu vejo também hoje, né, que graças a Deus já existe uma lei, né, no município aqui de Barbalha, de incentivo, né, à prática cultural dentro da escola. E vejo também assim Dorivan como uma pessoa, né, no mandato dele como secretário lá, quando ele era secretário, ele movimentou, ele chacoalhou. Existe essa lei, eu acho que é de 2022, que eu vejo hoje os mestres nas escolas passando para que as crianças aprendam, para que participem do cortejo. Então, está abrindo-se um olhar para esse lado cultural, né? Isso é importante. Eu vejo hoje, Dorivan, que eu vi aí recentemente a questão do edital, né, de consulta pública, né? E eu queria escutar um pouquinho. E, Aline, vamos dar só uma pausinha agora, porque nós temos uma guerreira aqui para dar uma palavrazinha, ela se apresentar, né, e dizer a experiência, um pouquinho da experiência dela, né, no reizado. Meu nome é Ingrid e Rafael. Meu nome é Ingrid, faço parte do grupo Guerreira de Santa Luzia. Fazia 1 ano agora que eu faço parte desse grupo. E assim, antes eu morava mais com meu pai, né? Aí eu vim morar mais com a minha mãe. E aí eu ficava vendo as meninas ensaiando, eu dizia, é muito legal, vou entrar também. Aí eu entrei, fiz muitas amigas, lá é bom, é um grupo cheio de energia, é um grupo bom. Assim, um grupo bem bom mesmo, que você aprende muitas coisas boas, que elas ensinam lá, você chega, tipo assim, você chega lá, você não sabe bater uma espada, elas ensinam a música, você ensaia, lá é muito bom. Assim, é bom aprender as coisas. E a cultura, né? A valorização, é uma coisa que está passando de geração a geração, você é a geração atual, né? Para depois você dar continuidade. Exatamente, né? E antes do vereador falar, eu nem me apresentei, né? Sou Gilcimar Gonçalves, presidente do Instituto Corromper o Povo Cariri, dramaturgo, ator, diretor de espetáculo, também fundador do grupo Teatro Louco em Cena. E estamos aqui para legitimar esse espaço que é nosso, esse lugar, né, que o Corrupio fez uma parceria com a SOBEF, Sociedade em Benefício à Família, e que cedeu esse espaço para a gente ocupar, e que a gente hoje ocupa com eles. Vereador, nós temos aqui, na segunda-feira, um grupo de mulheres que faz funcionar o Zumba, segundas e sexta-feira. Terças, quintas e sábados, temos a Capoeira Muzenza, e nos outros dias nós ensaiamos aqui o nosso grupo de Teatro Louco em Cena. E temos também a Cozinha Comunitária, que é uma parceria com a Flor de Piqui, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria não é Ação Social, é Secretaria de Desenvolvimento Social, não é isso? Que antes a gente chamava Secretaria de Ação Social. E que todos os dias, de segunda a sexta-feira, 100 pessoas da comunidade recebem uma quentinha. Todo dia, 11h30 a 12 horas, 12 horas encerra a entrega de todas as 100 quentinhas. E isso tem fortalecido essa comunidade. E isso tem fortalecido. E aí, voltando ao nosso... Apresentei já a minha pessoa e o Instituto. Voltando ao nosso assunto, a gente tinha que estar aqui com o vereador, porque ele está aí junto com o poder público, né, vereador Dorivan, vendo uma forma, Gorete, que você também já muito fala, e já tinha me falado, antes dele me falar, você já tinha me falado que tinha enviado algumas propostas para a primeira-dama Catiane, de uma forma para resguardar, salvaguardar os grupos, os mestres que estão morrendo e que tenham uma continuidade. E aí era importante o vereador estar aqui hoje, porque está sendo formulado um projeto de lei, e eu quero parabenizar a sua ação, né, que é diferente, que foi diferente, está sendo diferente,
essa convocação para fazer, apresentar o que a Prefeitura e a Câmara, através do vereador, está preparando para que a gente escute, para que os mestres Reginaldo escutem e possa também opinar. E tem a participação, porque a participação dá essa legitimidade à lei e fortalece, e não vai ser uma lei fraca, vai ser uma lei forte, porque a gente vai estar junto. Eu acho que é esse o caminho, né? Fortalecer a lei também do ensino para que realmente aconteça o ano todo. Para quando for no período da festa, que eu acho que é o ápice, né? Para mim, o cortejo da festa de Santo Antônio é o ápice do que a Barbalha é, culturalmente. E tem outras coisas, Dorival, que precisam ser feitas. Esses engenhos aqui faz parte de uma cultura. Nós somos uma cidade, Gorete, que era canavieira e de engenho. Então, nossas raízes, Dorival, vêm de onde? Vem do canavial, vem do indígena, vem do negro. E que nós perdemos, e estamos perdendo aos poucos, e precisamos recuperar, né? Não vou dizer resgatar, porque não está morto, né? Mas está ali timidamente, né, Aline? E aí eu quero passar a palavra para o vereador para falar sobre esse projeto, né? Ele foi secretário de Cultura de Barbalha, que deixou a sua marca, né? Então, a palavra está com o senhor, vereador. Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Eu queria saudar a todos, saudar aqui Serginaldo, Ingrid, nossa companheira amiga Alininha, Jucimar, Gorete Amorim, Cristiano. É uma alegria imensa receber o convite de vocês e participar desse momento, que é fundamental para a cultura de Barbalha, para o desenvolvimento, para o crescimento. E eu tenho certeza absoluta, Mamá, que vocês têm contribuído, continuam contribuindo, vai contribuir até o resto da vida para uma cidade cada vez mais forte relacionada à cultura do nosso município. Fico muito feliz e fiquei muito emocionado com a fala de nosso amigo Serginaldo. Tive uma honra e o prazer de trabalhar com o Gorete, a quem nos ajudou lá a desenvolver várias ações na Secretaria de Cultura, ações essas que, do ponto de vista de investimento, ajudou muito a melhorar o aspecto cultural mais ainda do nosso município de Barbalha e fortalecer mais ainda a nossa cultura. Eu tenho uma preocupação muito grande. Depois que eu saí da cultura, Mamá, me ausentei um pouco, dei a oportunidade das pessoas que estavam lá como secretário trabalhar livremente, me omiti e fui omisso, até esse é o termo que eu quero colocar, em dar opinião. Por quê? Porque fica muito chato você que estava lá ficar dando opinião em quem está trabalhando, porque fica muito tendencioso, é como se o vereador saiu como secretário e fica dando pitaco, poderia ter feito mais, poderia ter feito aquilo, e aí era muito constrangedor para mim naquele momento ficar sempre fazendo essas intervenções. Mas de um tempo para cá eu fiz uma reflexão. Acho que estou errado a não dar opinião no que está acontecendo no município de Barbalha. Tem um erro aí que vem ocorrendo nos últimos anos. Eu acho que os prefeitos, eles se apropriam da cultura como se fosse um patrimônio deles, tira-se um proveito e poucos investimentos. Eu tenho feito críticas e vou continuar fazendo, vou cobrar de todos e qualquer gestor que aparecer, que não é só fazer investimento na festa de Santo Antônio. E não é só pegar aqui artistas que vêm aí, recebe cachês altíssimos, e você pega o mínimo do mínimo para investir na cultura. Se você analisar, você pega o contexto dessa festa, os investimentos, em torno de 5 milhões de reais, quase 2 milhões de reais, ou mais, foi investido em artistas que não são da Barbalha. Enquanto a gente tem a nossa cultura, investe 300, 400 mil reais e ficam choramingando nos cantos. E aí, quem é o protagonismo de tudo? Não foi os artistas nacionais, ninguém quer ver esses caras. Esses caras, eles já se apresentam em Juazeiro, se apresentam em Fortaleza, em São Paulo, o povo já conhece eles. Nós temos um diferencial, esses risados, os careta, os penitentes. Onde é que tem isso? Não é em qualquer lugar, não é em qualquer canto. Então, aqui, sim, isso aí o povo
que vem de fora, o turista que vem para cá. Por que é que só vem no dia do pau da bandeira? 80%. Porque eles vêm conhecer, viver algo que na cidade deles não tem. Só tem aqui. Então, portanto, os prefeitos têm que investir. E tem que deixar e dar liberdade para os secretários trabalhar. É isso que eu penso. Não custa nada, já que estão dando terreno para os empresários, mapear os mestres e dar os terreiros, comprar e dar e doar. Porque ali ele vai passar os saberes para as novas gerações, para os filhos. Eu acredito muito nas escolas como um ponto de conhecimento, das pessoas entender, de pertencimento, de que a cultura nos pertence e saber o que acontece. Mas eu não acredito muito como uma forma de que aquelas pessoas vá dar continuidade ao que o mestre Serginaldo faz. Por quê? Eu só acredito nos terreiros, porque é uma relação da comunidade com o mestre, com os familiares. Eu penso assim, é um ponto de vista pessoal meu. Se eu estou errado, eu não sei, mas eu vejo dessa forma. Se você analisar no contexto geral, quase as escolas passam os alunos, são de bairros diferentes. No futuro, quando eles vão para séries diferentes, eles não vão se unir para dar continuidade àquele trabalho. Diferentemente lá de Serginaldo, quem está dando continuidade lá é a comunidade e os familiares de Serginaldo. Então, investir nos terreiros, investir nos mestres, é fundamental. O projeto que Gorete desenvolveu com nós na época, conversando com o mestre, veio a partir de uma ideia de Gorete, é fundamental porque ele vai, além de levar nas escolas o conhecimento, que é para a gente ter o conhecimento da cidade, ter a ideia de pertencimento e começar a se inserir, conhecer. Você só pode falar bem daquilo que você conhece. Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece? É fundamental. Mas é fundamental também os mestres fazer as atividades nos seus terreiros. Então, precisa ter essa valorização. E o outro ponto, como é que nós vamos ter esses mestres valorizados? Hoje, é fundamental também discutir parte financeira. Não é só, antigamente, a cultura é amor, nós não vamos dizer que não é. Serginaldo faz por amor, porque se você analisar, o que é a riqueza que ele tem financeira. Mas também tem que ter a valorização dos cachês, das apresentações, de ter um mestre para ele passar esses saberes para o futuro. Então, baseado nisso, o governo do estado já tem o Tesouro Vivo e é fundamental a gente construir o nosso Tesouro Vivo na Barbalha. E a gente está apresentando essa proposta, esse projeto de lei. Vamos fazer uma discussão com os fazendeiros de cultura. Não adianta Dorivan aqui construir uma coisa da cabeça dele. Será se é isso? Será se não tem como melhorar? E por que não melhorar? Ouvindo quem entende, quem tem conhecimento, quem tem vivência, quem está no dia a dia. Portanto, quando eu passo um convite, articulo juntamente com os fazendeiros de cultura para a gente fazer uma reunião e construir esse projeto junto, eu tenho certeza que ele nasce muito mais forte, porque ele não é uma ideia minha, é uma ideia nossa, é uma construção coletiva a partir de todos vocês. Viu, Serginaldo? Eu tenho certeza absoluta que quando a gente mudar essa concepção da cabeça dos prefeitos, da cabeça de alguns fazedores de cultura que querem tirar proveito de determinadas situações da nossa cultura, mas sem fazer a valorização necessária, nós não vamos evoluir do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de reconhecimento. Morreu um mestre na Lagoa agora recente, falado aqui por Zé Galego, um mestre importantíssimo. Infelizmente, eu não tive como comparecer no seu velório, mas de antemão, já tive várias vezes na casa dele, um homem feliz, um homem alegre, que gostava daquilo que fazia, e é preciso a gente reconhecer. Até hoje a gente não fez nenhuma homenagem a ele, e é necessário a gente fazer a homenagem a esses mestres. Mas esse projeto, Alininha, tem um esboço, mas esse esboço ele vai ser construído dia 3, numa reunião que a gente marcou. Eu convido de antemão aqueles que tiverem interesse em participar, nos ajudar, porque não é para o vereador Dorivan, é para os mestres da cultura de Barbalha, que infelizmente, como disse Jucimar, diz outras pessoas que eu tenho escutado, se a gente não fizer algo agora, no futuro, nós vamos comprometer a nossa cultura, principalmente nossa cultura popular. Serginaldo deu um relato aqui muito preocupante, um mestre desse que faz por amor, não desistiu porque é muito amor, as lágrimas desceu aqui, entendeu? É muito carinho, é muita dedicação, e você não entrega isso da noite por dia, é viciante, porque faz ali, vem das tradição familiar, e aí não tem como desapegar, mas
Do outro lado também tem as coisas do dia a dia, as dificuldades financeiras, tem que trabalhar, tem que botar o pão de cada dia dentro da sua casa, e não é fácil, às vezes aparece determinada doença. Goreto faz as carteirinhas, interessante, mas precisa ter acesso, tem que ter um cuidado. Dentro desse projeto de lei a gente já fala disso também, para o município apoiar, dar sustentabilidade. Não adianta a gente falar bem de mestre quando a gente está usufruindo dele, quando na realidade também nós não vemos as condições dele, e é necessário a gente fazer isso. Eu fico muito preocupado, estou trabalhando, mas vou apresentar outros projetos, vou colocar minha cara a tapa novamente nessa parte, porque eu acho que eu estou sendo omisso em não dar opinião, em não também estar na linha de frente junto com vocês, daquilo que eu aprendi ao longo dos anos dentro da Secretaria de Cultura, quando eu participei por 9 anos da quadrilha junina da Vila Santo Antônio. Eu não posso pegar e ser omisso. Se eu tenho a oportunidade de estar como vereador, de fazer as leis, de melhorar, por que não fazer isso? Então, eu acho que já passou do tempo, eu acho que eu já dei o tempo necessário para as pessoas produzir lá, e agora eu vou começar emitir opinião, da minha opinião do que eu penso, do que eu acho que é importante. E eu agradeço a vocês pelo espaço. Nós estamos apresentando também um projeto sobre a questão da preservação do patrimônio físico da Barbalha de nossos casarão. Estão aí inventando que os casarão estão caindo, aí depois vem com a construção nova. Vou apresentar uma nova lei, já está feita uma lei, já discuti com a Secretaria de Cultura, chamei o secretário, já chamei o prefeito, juntamente com o vereador Adé Freitosa, e nós vamos fazer agora com mais critério e também cobrar da prefeitura uma certa manutenção, porque não é fácil pegar um prédio aqui, um prédio antigo, e dar a manutenção. O morador que está ali, ele tem dificuldade de vender aquele prédio, porque para alguns empresários não tem valor, para nós tem um valor imenso, porque você chegar aqui na Barbalha, passar 10 anos fora, quando chegar aqui você não vê esse Palácio 3 de Outubro, você não reconhece que é Barbalha. É uma sensação de um vazio. Então, imagine sem esse prédio. Então, portanto, nós precisamos preservar, cuidar, valorizar, mas para isso também precisa ter leis claras, que penalizem aquele que quer destruir aquilo que jamais pode ser destruído, que está na nossa mente, na nossa história, na nossa memória. Mas as novas gerações precisam entender, compreender que é fundamental esses prédios históricos também para o município de Barbalha. Mas a cultura popular, ela precisa ser mais valorizada com vestimento, com indumentárias novas, e é preciso do poder público. Quer tirar fotografia? Pois invista. Quer uma cultura forte? Faça investimento, tira 500 mil de uma banda dessa daí, que leva numa noite 500 mil, numa hora, né, 2 horas, e aqui, enquanto os nossos ficam pedindo pinico aí, com pinico, pedindo dinheiro, quando na realidade não é para ser assim. Serginaldo faz das tripas coração. Eu fui lá na casa dele, fazer uma visita na eleição, ele mostrou humildemente um pedacinho de terra. Eu queria esse pedacinho de terra para mim, um pedacinho de terra para trabalhar, para mostrar, para ter o terreiro dele. Não custa nada. Eu vou conversar com o Guilherme. Guilherme tem se preocupado muito, se mostrado uma pessoa que quer fazer investimento em cultura. Vou dizer a ele, vamos mapear aqui os mestres, os terreiros. Não custa nada comprar aquela área. Não foi doado aqui mais de 100 terrenos para grandes empresários que às vezes nem investem. Inventa que faz o prédio, Goreto, constrói a metade, depois vão embora. E aí, nós não demos. $1 milhão. Isso. Tem um aqui que foi vendido por $1 milhão na beira da pista. Quando nós podemos dar aqui um pedaço de terra aqui, que dá para fazer arte, dá para fazer cultura, dá para ele transmitir os saberes dele para as gerações futuras. Está aí, ó. A família dele é quem está dentro. Claro que tem a comunidade. Eu não estou aqui dizendo que não é importante nas escolas, não é isso. Eu estou dizendo que é importante nos terreiros. E a escola é um complemento, um reforço. Eu sempre falo isso, que a escola é importante que eles saibam o potencial que nós temos, né, de reisados, de penitentes, de bandas cabaçais, né? Mas a essência é realmente no terreiro, onde lá é feita a transmissão e onde lá permanece os saberes que são repassados, né? A escola é importante, eu vejo muito isso também, Dorival, que o importante da escola, assim, você levar o mestre, né, para que ele passe para lá
o que é um reizado, o que é um penitente, né? O que é uma banda cabaçal, para que eles tomem conhecimento do que existe culturalmente na nossa cidade, né? Mas onde fica realmente é nos terreiros. É só parabenizar a Cristiane pelo belíssimo trabalho, fiquei muito feliz, valorização de nossos caretas, essa casa que ele está montando lá de cultura, isso de forma espontânea, sem recurso financeiro vindo oriundo do público, pegando aí seus cachê quando trabalha, tira um pouquinho do recurso e faz de forma gratuita, de forma espontânea, por amor à nossa cultura, por amor àquilo que faz. É muito bonito a pessoa fazer algo por amor, se dedicar, se entregar. Obviamente, nós estamos em outros tempos, e é necessário ter investimento. Não faz nada, hoje, infelizmente, muitas das coisas que a gente precisa se movimentar, precisa de dinheiro, não se faz. O indumentário, tudo é caro. O Cristiano mesmo estava dizendo, para montar esses burrinhos, tem que ter recurso. Né? Ele aqui sabe, para comprar indumentário, o mestre quer sair com sua equipe bonita na rua, desfilando, ele precisa ter recurso para fazer a indumentária. E eu acho uma coisa mais bonita que tem é quando eles recebem o cachê. Parte desses cachê é para, às vezes, ir fazer os investimentos local, não é nem para eu usufruir. Eu tenho certeza que é assim. Eu não convivo 100% lá dentro, mas é assim que eu penso. Eu fico preocupado também com os grupos de penitentes. Eu queria só para concluir minha fala. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Joaquim Mulato. Eu fui na casa dele, se eu não me engano, o Gorete que me levou, não me lembro na época. E eu entendi que ele não é só um grupo cultural, ele é um grupo extremamente religioso. Ele era radical religioso. Então, quando você faz a penitência, é porque ele entende que está fugindo de algumas crenças, de algumas questões religiosas, e por isso que tem um martírio, né, que é para se punir daquilo que ele errou. Então, eu via muito, e eu tenho muito observado, para não desmistificar, de não ser só mais um grupo cultural. Eu quero que continue sendo um grupo religioso. Até eu perguntei, mestre, seu Joaquim, e se uma pessoa for amancebada, ele é um penitente? Ele não pode ser um penitente. E se ele for separado? Ele contou, e aí eu fui compreender como era um grupo, de fato, de penitente, que é um grupo extremamente religioso. O Joaquim Mulato, ele não aceitava se você fosse Ele era casado no radical. civil, não podia ser penitente, tinha que ser casado na igreja. Eu não sei se vocês tinham conhecimento disso, né? E se ele soubesse de traição, ele não aceitava. Então, às vezes eu estou observando que de tanto exibicionismo, de tanta apresentação, está se transformando numa coisa comum. E eu tenho medo disso. Eu prefiro a religiosidade, ser um grupo autêntico, do que ser um grupo só para mídia, para apresentação. E, às vezes, nossos grupos são usados para isso. Esse aqui, não. Coração, o sentimento. Ele faz o terreiro dele lá com a comunidade dele, não tem televisão. Faz com televisão e faz sem televisão. Isso é amor, isso é carinho. E é assim que eu acho que a cultura tem que ser. E aí, essa questão de ser vira-lata, mamá, está a partir daí. No dia que os grupos passar só ver também a questão do cachê, que é fundamental, mas também as suas apresentações, elas têm um sentimento diferente. E esse sentimento, eles passam a ter uma ideia diferente, não de vira-lata, de que eles são capazes, de que eles têm um poder. E isso eu acho que muitos grupos foram contaminados ao longo do tempo, e as pessoas também foram contaminadas ao longo do tempo. E aí fica à mercê de prefeito, de políticos, e eu não acho que deve ser assim. Agora, também tem que ser assim, vai nos chamar, nós só vamos por tanto, porque nós, independente de vocês, nós estamos aqui fazendo todo dia. Exatamente, Entendeu? é isso que vai fazer o diferencial. É eu fazer aqui. Então você não quer ir lá, não tem condições, então vem para cá, eu vou estar aqui. Tal dia eu vou estar aqui. Eu vou dar só um exemplo, vamos falar das bandas de lata. Pega o tal do Safadão aí. Se ele disser, meu cachê é 1 milhão. Eu prefiro, é muito, eu tenho outro que eu vendo. Entendeu? Então, tem que ter a valorização. Então, a cultura, os mestres precisam se valorizar. Não é que eu estou defendendo... Sair desse pirizinho. Exato. Não é que eu estou defendendo uma movimentação, uma articulação de protesto.
de todo mundo se unir para amanhã vamos dizer assim, não, não é isso. Obviamente, isso também pode convergir, mas o que eu estou dizendo é que cada um, a partir do momento de dizer assim, querem me levar para nós fazer a apresentação, vamos, por amor à Barbalha, por amor, nós queremos ser valorizados, senão nós não vamos. Entendeu? Então, essa ideia de ser principalmente a partir dos grupos. Uma vez no ano só. Só uma vez, e não era para ser uma vez. Aquela ideia nossa, Gorete, era de ter hoje lá no mestre Cristiano, nós vamos fazer aqui um evento, agregar outros mestres, pegar ônibus, levar todo mundo para lá, ir para o terreiro dele. Os terreiros é fundamental para a gente fazer as nossas atividades. A estruturação. Né? Ir lá para Sérgio. Aí, meu amigo, os caras nunca mais vai deixar, nunca mais vai passar nem na cabeça de desistir. Mas tem as dificuldades. Ora, está lá no mestre, aquilo ele está fazendo por amor. Eu dancei 9 anos quadrilha, depois quando eu me acordei, eu danço quadrilha por amor, porque a gente não ganha nada. A gente vai porque gosta, porque ama, né? Gasta. Vereador, não sei. Eu acho que é importante. Não sei se lhe disseram, se você percebeu, que nós temos perdido as apresentações. Não sei se você lembra. Você vai lembrar. Gorete é quem vai lembrar. Quando tinha lá na pracinha da estação, aquele palcozinho. Lembra. Todo dia tinha Capim da Lagoa, o Reisado. E a gente perdeu, viu? E é preciso Vem aqui resgatar. perdendo uns 8 anos, 6 a 8 anos que a gente está perdendo, não está tendo. Não lembro de ter tido ano passado, nem o ano passado, nem esse ano, nem o ano passado. Não é só o cortejo, não pode ser só o cortejo. Não pode se resumir a cortejo. Então, vamos tirar das bandas grandes que vêm buscar o dinheiro dos grupos, né? E aí a gente tem que dialogar, tem que discutir, vereador Leve. Não tem 1 mês e meio ao prefeito Guilherme. Só, Guilherme, essas bandas levam nosso dinheiro aqui, não gera emprego, não traz desenvolvimento, traz pelo contrário, bebedeira, briga, violência, se a gente não analisar no contexto geral. E a gente, às vezes, deixa de tirar um pouco desse recurso e investir mais na nossa cultura, que é o que o povo vem ver aqui, que no domingo, pode observar, olha o tamanho desse cortejo, as pessoas vêm conhecer, ficam encantadas. Vou dar um exemplo aqui, meu irmão, ele não é da Barbalha, ele sempre trabalhou para o governo federal no Denox, ele não conhecia a festa de Santo Antônio e o pau da bandeira, Josimar, ele não conhecia o dia do pau, os cortejos do grupo, ele não conhecia. Eu digo, Amaro, quando é que tu vai vir, rapaz? Eu tive a oportunidade de ser secretário, ele nunca veio na minha gestão. No dia do pau. Quando é que tu vai vir conhecer de fato a cultura da Barbalha? Que ele é de fora, morou a vida toda, nasceu em Mauriti e sempre foi para lá. Quando eu vim morar aqui, Gorete até se lembra que eu morei vizinha a ela, já vai fazer, foi em 1989 que eu morei, aí eu, 90, 91, fui morar na rua de Gorete. E aí ele não conhecia, aí ele veio no pau da bandeira. Aí de manhãzinha eu trouxe ele. Ele viu os grupos, que ele disse, meu irmão, que coisa diferente. Eu vou ficar vindo todo ano, eu nunca tinha visto isso na minha vida, conversando com um, com o outro, foto direto para um canto para outro. Essas bandas aí, lá em Sobral, eu não gosto de show, eu quero saber disso aqui. Aí foi esse ano, pegou os meninos dele, trouxe tudinho. Aí a mulher dele, os meninos estão encantados, o ano que vem já vai vir de novo. Porque é isso, eles vieram para ver isso, o povo vai vir para ver quem faz cultura, algo diferente, ninguém quer ver essas bandas, ele vem lá em Sobral, o que ele veio? Vem lá de Sobral para ver uma banda aqui, um show. Meu amigo, é isso mesmo, você está com toda razão. Então, se tivesse essa movimentação cultural na cidade, uma programação que tivesse cada mês um local, ou os terreiros, que é para a gente levar o turista para os terreiros, né? Hoje vai ter uma programação cultural no terreiro de fulano tal dia lá no terreiro não sei de quem. Aí sim, eu poderia dizer que é uma cidade que tem cultura, mas ainda não respira 100% cultura. Entendeu? Porque se você chegar nas demais cidades turísticas que eu já andei, pequenas aqui, por exemplo, Triunfo no Pernambuco, você pega aqui, compra um ingresso, você sai visitando vários locais. Tem os pontos, todos os pontos. Aqui ainda nós não temos, porque nós não temos as atividades nos locais. Cristiano está com o seu espaço lá, precisa de apoio. Está aqui, ele tem um espaço dele, Gilberto tem um dele, Antônio José comprou um terreninho ali com a família, por conta própria, disse que vai fazer um terreirinho lá, que eu fui olhar lá, até onde é. Outros mestres têm esses, mas se fosse o município investindo, você tinha uma rota aqui, chegava aqui, está aqui a rota, já estava lá nos mestres tudinho, o turista já ia visitar,
não Eu acredito Eu nisso. particularmente acredito. Agora, se a gente não fizer movimentação, força para isso acontecer, só vai servir para tirar fotos. Em época de nós festa da mapeamos, Tanha. viu, Dorival? Nós mapeamos os terreiros, não foi isso, Mamar? Mapeamos todos os terreiros, né, vendo o potencial de cada um deles, os terreiros que estavam realmente aptos a receber o turista, na intenção de fortalecer esses terreiros. Não conseguimos ainda, né? Mas era exatamente isso, onde a gente pudesse colocar os terreiros na rota turística de Barbalha, onde o turista, né, chegasse eu vou aqui no terreiro do mestre Zé Gonçalo do Reisado de Couro, né, vai ter apresentações lá e tal. Né, mas aí não conseguimos isso ainda. A casa de Joaquim Mulato, eu não sei nem como é que está, que a gente podia ter preservado. A casa de Joaquim Mulato, né, na época que ele morreu, o pessoal de Fortaleza, da Secult veio, fez a planta, né, mas aí ficou para outras pessoas lá, derrubaram. É uma pena. Parabéns, Triste. Mamá. Só Triste. para concluir minha fala e finalizar, que eu tenho que sair, Mamá. Parabenizar você pelo trabalho, pelos festejos, né, que está fazendo todo um projeto de comemoração. Aqui é um ponto de cultura, de arte. A população que está nos assistindo nesse momento, venha visitar. É aqui na pista, próximo aqui à Ceasa, é um equipamento importantíssimo. Já foi falado por Jucimar aqui as atividades de forma gratuita que a população tem, né, aqui para usufruir, e essa população precisa conhecer, principalmente quem mora no bairro. Ela precisa ter essa noção, a ideia de que isso aqui pertence ao Parque Bolandeira, mas no geral pertence ao povo de Barbalha. Então, parabéns a Jucimar, a equipe, o Instituto, né, Instituto Povo Instituto Currupio, né, que tem Povos Cariri, tem feito um grande trabalho, e eu fico feliz em ter uma relação próxima com o Jucimar, com você, Alininha, com vocês, todos vocês, e principalmente Alice também, Gorete, Cristiano, em fazer parte desse momento. E eu estou à disposição para a gente debater mais ainda as ações na Barbalha. Vamos apresentar leis que melhorem também, não é só estar fazendo o debate, mas é garantir a partir de leis. E tem as leis aí, mas às vezes não estão sendo cumpridas. Vamos, aquelas que não estiverem sendo cumpridas, procurar judicializar para realmente ela ser efetivada e ser colocada em prática. A gente está chegando ao final, né, do nosso AGON, e eu queria só aqui fortalecer a fala do vereador e frisar algumas coisas. Eu tive a oportunidade de estar em Olímpia, em São Paulo, cidade fundada por um barbalhense que foi para São Paulo, foi prefeito de Barretos por 2 vezes e fundou Olímpia. E aí, lá, não tem banda para ir buscar o dinheiro de lá, não. Lá o povo vai ver os grupos de cultura popular. E eu estive lá com Marli de Marciano, que foi conhecer a cidade, que Marli é sobrinha neta dele. E o neto dela disse assim: Barbalha tem tudo isso. E eu disse: Barbalha tem tudo isso que tem aqui num só lugar. Lá é o Brasil todo. E nós temos tudo aquilo que tem lá, só aqui nesse lugarzinho. Então está na hora da gente fortalecer. Essa lei que vai ser criada, ela já vem para legitimar e fortalecer. É um início. Eu acho que a nossa luta é isso. Eu acho que queiram fazer suas considerações nessa fala final, e a gente vai encerrar o momento, cada um dizendo sua palavra, porque aqui é um jogo de palavras, é um AGON, né? Façam suas considerações, e aí depois a gente diz, cada um diz sua palavra, para a gente fechar esse momento. Só para agradecer, né, o momento, e espero que hajam mais pessoas para compor, né, todo esse projeto, né, que a gente já desenvolve, futuramente tenha realmente esse fortalecimento de todo esse contexto cultural, territorial, de pertencimento, né, e que a gente possa contribuir, né, cada um para melhorar cada vez mais.
Eu acredito que a palavra, eu acho que duas palavras que podem contemplar isso seria resistência, né, coragem e tantas outras. Muito agradecido. Eu gostaria de agradecer. E é gratidão, sabe? A palavra é gratidão, sabe? É reconhecimento, né? Tudo que se falou aqui é que a gente venha a reconhecer, né? E firmar, né? Parceria com esses mestres, né? Para que eles possam ter voz, que eles possam ser vistos, né? Então é gratidão. Ingrid, você. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom, eu me sinto muito feliz, né, muito alegre, né, por a gente estar participando sempre dessas rodas de conversa, dessas interesses da nossa cultura, né. Minha palavra é essa, que a gente podemos se reunir muito mais vezes e juntar nossas forças, porque uma andorinha só não faz verão, mas várias juntos, nós vamos à luta, vamos para frente, vamos vencer essas dificuldades que nós estamos passando. Uma palavra aqui também do Dorivan, que falou sobre o terreiro, essas coisas, a melhoramento dos terreiros mestres. Você sabe como foi difícil para mim e a luta para eu conseguir aquele pedacinho. Aquele pedacinho custou tanto que, mas graças a Deus eu consegui. E tô vendo o vizinho lá, que é um espaço muito mais maior, e eu estou vendo lá e preciso que vocês vão conhecer lá esse espaço lá, que esse espaço seria muito bom, não só para o meu grupo, mas seria por todos os grupos, porque da primeira vez que eu entrei numa conversa, eu sempre pedi, vamos fazer aqui uma sede aqui do grupo, criar um espaço para todo o grupo. E ainda não vi isso aí. Será possível que eu vou morrer, não vou conhecer uma coisa dessa daqui? Pois é. Pois, pessoal, a minha palavra é essa. Vamos se unir, forte e firme para nós conseguir uma coisa melhor para a nossa Barbária, que nossa Barbária tem. Né? Eu queria só agradecer a vocês, Jucimar, vocês que compareceram aqui nesse espaço de cultura. Fico muito feliz em participar desse momento. E vou usar as palavras de Serginaldo. O que ele disse é unidade, união, força. Se for coletivamente, eu tenho certeza absoluta que a gente chega ao nosso objetivo. Se a gente não tiver unidade, não vai ter mais, pode ter certeza, não vai ter projetos que vá melhorar a vida da parte cultural da nossa cidade. Infelizmente, eu não acredito de forma individualizada, cada um pensando no seu individual. Tem que ser coletividade. Se não for assim, eu não acredito que a gente possa chegar ao objetivo maior. Um abraço, muito obrigado a todos. Agradecer pelas palavras de Dorivan, a gente sente o coração pulsar com mais alegria. Existe sim uma luz no fim do túnel, né? E graças a Deus você tem essa consciência, né, de tudo que você falou. Então, obrigada. E é isso aí, a gente conta com você. Agradecer a Gilcimar, né? Essa pessoa, assim, a gente não tem nem palavras para agradecer o que ele faz há mais de, vou botar só 25, viu, mamãe? Mas é muito mais que isso. É uma pessoa que caminha pensando, faz tudo pela cultura, tudo pelo grupo, tudo pela arte da nossa cidade de Barbalha. Muitas vezes sozinho, não desiste. Quando ele está pensando em desistir, ai Deus, é tão bom que manda a luz para ele continuar. Então, é para continuar, mamãe. Você tem que continuar fazendo o que você faz. Quantas pessoas você toca com cada ação que você faz. Então, agradecer a Deus por você ser essa pessoa assim especial, essa pessoa que pensa nisso aqui, que você faz por amor, principalmente por amor, porque não é fácil, a gente sabe. Né? Tudo que você, a gente que está junto de você, a gente sabe por todas as dificuldades, tudo que você passa para
deixar essa cultura aí, né, pulsante a cada dia. E minha palavra é esperançar, como já dizia Paulo Freire. Obrigado a todos, né? Cecília disse uma frase para mim que foi marcante e que eu acho que a gente deve carregar essa frase, Reginaldo. Agora, com a gente desistir para quê? Para a gente querer começar de novo, então vamos continuar e se reinventando. Obrigado a todos e nós estamos encerrando o nosso Agon. Vamos encerrar com o mestre Reginaldo aí, dedilhando a viola, que ele já estava ali, ó, dando o sinal. Ele já estava dando o sinal, né, para encerrar. Aqui, né? Muito bem. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. Esse é o Agon, podcast cultural, né, dentro da celebração dos festejos juninos. Apoio, né, patrocínio, governo do estado, Casa Civil, e também realização do Instituto Currupio. Hoje de noite tem mais programação. A partir das 6 horas tem Dé do Norte. Depois temos Reisadas Guerreiras, Quadrilha Pimpolho e muito mais. E agradecer aqui a técnica, a Alisson Santos, a Emanuel e a José Vinícius. É isso aí. Nossa Barbalha é uma cidade rica de cultura nordestina, Santo Antônio abençoou. Nossa Barbalha é uma cidade rica de cultura nordestina, Santo Antônio abençoou. Se tem reisar, também tem banda cabaçal, tem esporte de futebol, tudo isso ela criou. Se tem reisar, também tem banda cabaçal, esporte de futebol, tudo isso ela criou. Nossa Barbalha é uma cidade rica de cultura nordestina, Santo Antônio abençoou. Nossa Barbalha é uma cidade rica de cultura nordestina, Santo Antônio abençoou. Se tem reisar, também tem banda cabaçal, esporte de futebol, tudo isso ela criou. Se tem reisar, também tem banda cabaçal, esporte de futebol, tudo isso ela criou. Pessoal, aqui é uma das músicas que é criada por eu, né? Foi criar, é minha autoria. Eu fiz aqui, olhando aqui tudo que a Barbalha tem, né? É abençoada por Santo Antônio, né? E é criada por todos nós aqui de Barbalha, né? Pois valeu, pessoal. Até a próxima.